Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, o seu programinha preferido, não só para quem é de Camaragibe, mas para o Brasil e para o mundo. A gente tá rompendo todas as barreiras. Eu vou começar fazendo, antes da propaganda e do anúncio aqui dos nossos parceiros, eu quero falar com você que está assistindo. Se você veio pelo convidado, mais ainda. Se você está assistindo, já tem acompanhado a gente e não está inscrito no YouTube, poxa, faz isso não. Aí eu tô numa luta e agora eu vou ser o cara mais chato do mundo, que tudo meu vai ser, se inscreve no meu canal, por favor, se inscreve no Tutti Frutti Havaiano. Eu preciso bater esses 1000 primeiro, porque são métricas, né? A gente tem que bater 1000 inscritos para começar a ir para outras métricas e poder monetizar. A gente não tem apoio, tem nossos parceiros, lógico, mas a gente, vocês sabem que é difícil manter uma estrutura dessa e tentar melhorar, né? Então você que está assistindo aí agora, seja pelo nosso convidado ou porque já assiste e já gosta, pô, se inscreve, não vai gastar nada aí. Só curte se acabar o episódio você gostar e se quiser também comenta lá, xinga, fala qualquer coisa pra gente ficar entendendo o que é melhor pra gente fazer. Quero começar agradecendo o Grau Técnico, nosso parceiro de 2026 e por mais vários anos, é o que eu sempre digo aqui todo episódio. Você que está pensando em fazer um curso técnico, eu particularmente fiz grau técnico na época, não tinha nem ideia de que ia ser parceiro deles, queria voltar a estudar e eu acho que é uma opção muito boa, um curso técnico, porque a gente às vezes passa muito tempo sem estudar e quando volta, meu irmão, a cabeça não está preparada. Lá no grau técnico tem cursos que você faz 2, 3 vezes por semana, dá para conciliar. Tem vários cursos, você pode confiar, já é uma instituição com um certo tempo e com uma boa credibilidade no mercado. Também a Start Move, nossa operadora de telefone aqui de Pernambuco. Você sabia que Pernambuco tem uma operadora de telefone? Essa aqui é completamente da nossa terra. Você que é bairrista como eu, que tudo pra mim é Camaragibe, tá aqui a bandeira, olha. Tem uma empresa de telefone, eu uso, fiz aqui um vídeo, fui pro Vale do Catimbau, eu falo isso direto também, eu fui lá e lá pegou, só não pegava nas trilhas, mas em todo lugar, em Buíque, no Catimbau, em Arco Verde, na BR, onde pega as outras operadoras, ela funciona. Eu vou dar de presente aqui pro nosso convidado, e aí você vai ver, vai revelar. Ele aqui na nossa cidade já é bem conhecido, tem uma história aí cheia de altos e baixos, e já tinha um tempo que era pra gente ter batido esse papo. Hoje ele disse, não, vamos hoje não, na verdade era essa semana, disse, vamos hoje, porque da outra vez ele deu uma sumida e eu não vou perder ele de vista não. Valeu, Matheus, meu irmão, como é que tu tá? Vamos nessa, tô bem demais, muito obrigado. Toma teu copo aí, ó. Está, te conheci agora, ó. Pô, negão. Com certeza que vai ser Vou falar um negócio a você, se você tiver insatisfeito com sua operadora, dê uma chance, velho, fala comigo aí, eu tenho um link também aí que eu posto lá no Instagram de vez em quando, a galera quiser olhar lá, tem um aplicativo, você baixa, é pré-pago, mas pô, tu tem assistência do cara aqui, tu manda um aluno no WhatsApp, o dono da empresa e a primeira equipe dele vai estar lá te dando assistência. Dá um alô pra galera aí que tá assistindo aí. Especial Tutti Frutti, queria muito estar aqui, tá, gente? Queria muito estar aqui. A gente já conversou bastante, como o Denis aí falou. Fazia tempo que era pra esse encontro acontecer, mas a gente disse, não, agora vai sair. Eu tô muito feliz porque foi um programa que eu vi nascer assim, né? Eu e o Denis conversava muito, ele mostrava a ideia que ele queria de fazer esse projeto maravilhoso. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito feliz mesmo. Foi, velho. Na verdade, um dos primeiros dias que eu usei o primeiro estúdio foi contigo. Foi prévia daquele show que teve lá da feijoada. A gente fez uma reunião para alinhar umas coisas, fez uns vídeos, não foi? Lembra disso? Foi. Eu não tinha gravado nenhum episódio ainda, mas a gente gravou uns vídeos ali. Acho que foi a primeira vez que eu usei o estúdio, foi naquele dia. Tem até no feed a foto lá. Tem, né? Quer dizer, era uma hora, tinha que voltar aqui para poder gravando, a gente usar aqui da estrutura e poder conversar mais um pouquinho, né? Eu vou começar, Matheus, como eu começo com todo mundo, tá ligado? Todo mundo que vem aqui, eu sempre tenho curiosidade de saber, apesar de saber também, mas tem sempre coisa que a gente só descobre aqui na hora, né? De onde tu é e como é que começa a tua história? Tu é daqui de Camaragibe mesmo, veio de outro lugar? Fala aí pro pessoal que tá assistindo. Maravilha. Meu nome é Matheus, né? Conhecido aqui na terra como Matheusinho Cinizê, foi o nome artístico que ficou aí pra gente. Mas a minha história, ela começa, eu tenho 21 anos, muito novo, fazer 22 agora, sou de 2004, geração 2000. Às vezes eu esqueço, tu só tem... Tu vai fazer quantos anos? 22, velho. Mano do céu. 2004, ninguém acredita. O povo vem na rua aí, acho que eu sou um macaco velho de 25, quase 30 anos. Mas não, eu tenho 21 anos, fazer 22 agora em julho. Eu nasci em Recife, mas a minha vida inteira foi toda criada em Camaragibe. Então, eu falo assim, é Recife de alma, mas Camaragibe de coração. Porque eu fui nascido e criado na comunidade das Predeiras, que é a minha comunidade. E foi de lá onde começou toda a minha história. Mas assim, me diz uma coisa, tu veio nascer, já veio morar aqui com quantos anos? De recém-nascido. Já veio de recém-nascido? Minha família já tinha casa aqui. Eu nasci em Recife, porque no tempo meu pai morava lá com a minha mãe já de São Paulo.
E aí quando eu nasci, a gente se mudou pra cá, fez a casa da gente. É que nem eu falo, galera, a única coisa que eu tenho uma despeita é que eu não sou nascido e criado em Camaragibe. Eu nasci em Recife e vim pra cá, só fui nascer lá mesmo. Ô, Matheus, e com quantos anos, mano, tu começou essa parada aí no pagode? Eu falo assim, o pagode ele sempre esteve muito vivo em mim, tá? Porque meu tio, Sandoval, ele sempre, tipo, eu sempre cresci escutando pagode, a minha vida inteira foi no ambiente de pagode, porque meu tio tocava. Então, tinha os grupos de samba na época, há muito tempo atrás, vamos falar aí de 15, 20 anos, né, que é a minha idade. Então, eu já nasci nesse berço. Mas aí eu só vim começar a entender mesmo quando eu já estava um pouco mais velho. Então, com 8, 9 anos, foi quando eu via ali os instrumentos dentro de casa. Então, tinha um cavaquinho, sempre a galera ia tocar, ensaiar. E aí, quando a galera tava lá bebendo e tal, naquele away, eu sempre corria pro quarto, pegava um instrumento ali, um pandeiro, um rebolo, e começava ali, de fato, a entender o que era aquilo, né? Então, eu nunca estudei música propriamente dizendo, nunca... Mas o meu incentivo foi isso, foi em casa, justamente ia acontecer. Quem era da tua família ali, que já era teu tio que faleceu agora há pouco? Foi isso, Val tocava vários grupos, né, no tempo que o pagode aqui tava bem forte, né? A gente tinha Som das Árvores, tinha vários locais aqui em Camaragibe que o samba ele tava estourando, no tempo que a Boa tava estourando, toda a rapaziada tava bem pra frente. Então, ele é dessa época aí, com o Bilho do Cavaco, com o Giba. Eu lembro... Justamente essa galera que cresceu junto na ideia dele. Na mesma época, né? Eu lembro bem, porque quando eu tocava, faz tempo isso, velho, num barzinho ali na Praça de Maria Amazonas, toda quinta e todo domingo. Ele sempre tava lá, velho. Aí ele curtia, ele não dava pega não, mas gostava, cantava as músicas todas e ficava lá e valorizava pra caramba. Toda vez que a gente fazia samba por ali, por perto, ele tava. Eu lembro bem dele. Tá com quantos dias já que ele faleceu? Um mês já? Fez um mês agora, no sábado. Fogo que apesar da gente saber que era um caminho, né? Porque ele pra quem não sabe, ele tinha dependência, né, alcoólica e, pô, você vê que mais cedo ou mais tarde... Tanto é que 45 anos, muito novo, né? O cara com 45 anos tá desgastado daquela forma. Era. A gente esperava, né? Seria uma queda, a gente esperava algo do tipo, mas não... Por mais que você esperava que isso acontecesse, ninguém tá preparado, né? Dizer que tá preparado é loucura. Mas aí aconteceu e eu tenho muito guardado em mim isso, velho, porque eu acho que se não fosse por ele, eu não ia nem entender o que é samba, o que é pagode. Que a minha vivência com o pagode foi o que eu cresci vendo dentro de casa. Que a galera grande, Bilha do Cavaco, que ia pra lá, pareia no tempo, a rapaziada do samba antigo ia falar pra dentro de casa pra tocar pagode, Omar do Cavaco. Osmar não. Osmar é mesmo, Osmar tocou cavaco. Ele tem, de vez em quando ele posta umas fotos com o cavaco dele. E eu disse, bicho. A galera tudo ia lá pra casa e era ali que eu via justamente. Mas eu só vim entender mesmo de samba, mesmo de pagode, criar o gosto já depois de velho. Já aí quando eu já tava com 16 para 17 anos, foi quando a gente realmente... eu fui fazer uma festa de aniversário, essa história é muito boa, que eu fiz uma festa de aniversário. E aí eu contratei Giba, sem nem conhecer Giba, velho. Um cara ligou pra mim, tem um grupo que tava no tempo da pandemia, isso aí. Então tava todo mundo sem tocar, aquela agonia. E aí eu falo com o Giba, e Giba vai fazer a festa do meu aniversário lá na Tabatinha. Quando chega lá na festa, aí eu sempre fui muito de gostar de palco, de resenha, de dançar e tal, eu sempre fui muito extrovertido. Aí eu pedi pra cantar uma música, foi quando, por isso que eu digo, o meu pai na música é Giba, não tem pra onde não, pra onde eu for, se ele tiver num lugar, eu estiver fazendo um show, eu digo, o palco é dele, se ele quiser passar aquela canja de 1 hora é dele. Foi na pandemia, na pandemia. 2020, faz 6 anos isso. 2020, 6 anos, foi quando eu pedi pra cantar uma música, meu tempo tava Miqueias, a gig dele era Kiko do Cavaco, Miqueias, Heleno, Pedrinho. Pedrinho tocou com ele. Do violão, que tocava agora, fugiu o nome. Júnior do violão, Júnior na viola e Giba. Essa era aqui que tava tocando lá com a gente. E aí Giba fez, meu irmão, esse cara tem talento, vai ter voz. E aí todo pagode que eu ia, Iraca, tinha um espeitinho lá no Corme do Damião, todo lugar que eu ia, que ele tava tocando, ele dizia, vem cantar uma música, vem cantar 2 músicas. E eu fui gostando. Foi quando eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí me juntei com a galera da escola, que a gente já ficava lá na aula de música e tal. Edson, Leto, foi quando a gente disse, vamos criar um grupo, e aí foi o Só Por Acaso, o nome do grupo que a gente criou, que era em menção ao grupo que meu tio tocava. Que eles tocaram e pararam, era o grupo Só Por Acaso, eu disse, não, vamos resgatar essa história. Como meu tio também tinha conexão com os meninos, a gente fez, não, vamos fazer. E aí que a gente criou o grupo Só Por Acaso, que foi quando... O Só Por Acaso, então, era um grupo que teu tio tinha antes? Antigamente, Só Por Acaso, era um grupo que era ele, eu não vou lembrar os integrantes agora, porque é um bem de memória, assim, muito ruim. Mas ele parou com o grupo, mas sempre eu ficava escutando aquilo, só por acaso.
E aí eu pedi a autorização dele, claro, ó, a gente tá pensando em montar um grupo de pagode, pode ser só por acaso. Tanto que no meu primeiro show, ele tá fazendo pandeiro lá comigo. E é história pra contar, né, velho? Ué, e como foi? Aí juntou essa galera aí, já tinha violão, cavaco, tudo? Então, Como é foi? a história massa, porque foi muito. Eu acho que é Deus, mano. Não tem outra explicação, não. Acho, não, tenho certeza. Que a gente chegou na escola e a gente já fazia aula de música na escola, o professor Massinho, era muito massa, mas todo dia, no forró, eu era da percussão, eu tocava carrom e tal, e a gente sempre gostei da música, desde pequeno. Minha mãe dizia que isso não me dava boneco, não. Superman, Batman, eu não gostava de nada. Eu brincava com o pegador dentro de casa e com os instrumentos musicais, tocava aqueles pianinhos, aqueles cavalinhos que a gente comprava no atacado dos presentes. Meu gosto era sempre esse. Só que nunca foi aflorado, porque eu nunca tive uma referência de dizer assim, pô, ele gosta disso, então vamos inserir logo quando ele tem ali a fase de desenvolvimento, que eu acho que seria muito mais, ficaria muito mais completo, tá ligado? Mas falando só por acaso, a gente na escola tinha Edson no cavaco, Hermínio, que tocava violão, tava aprendendo. Todo mundo aprendeu para tocar no grupo. Ninguém já tinha um instrumento de domínio. Ora, um sabe, gosta muito de violão. Eu gostava muito de tocar pandeiro, reco-rec, esses negócios. E aí Edson tocava cavaco, a gente vamos se juntar, se juntou. Então o grupo começou com Edson fazendo violão, com Hermínio fazendo violão. Hermínio hoje está tocando na igreja, graças a Deus, feliz pra caramba. Eu conheci ele. Casado, Hermínio tocando violão. Edson tocando cavaco. Ele fez acho que 2 showzinhos, porque ele se mudou pro interior, então muita gente nem lembra tanto assim de Edson no grupo, porque ele só fazia um show ou outro, mas sempre tá falando comigo até hoje. E aí, a gente fez o grupo e a gente foi juntando a galera. O primeiro show que a gente fez foi em Aldeia de Baixo. Sim, como... Peraí, então. Beleza, juntou quantos meses pra começar... Ensaiaram, juntou e bora ensaiar. Foi, vamos ensaiar. Só que a gente ficava fazendo na escola, pô. Tem uns vídeos na escola muito massa, porque a gente fazia a roda de samba na escola, e juntava professor, a gente parava a escola técnica aí. E isso era mais ou menos quando? Junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2020? Em 2020. Ou 21 já? 21 já. 21. A gente já tava na escola. E aí, nunca tinha marcado um ensaio assim, vamos ensaiar. Nunca tinha marcado ensaio, nem tinha prospecção de show, a gente fazia porque gostava. Só pra brincar na escola e tal. No tempo a gente era meio popularzinho na escola, com o pessoal, com as meninas e tal, e vamos fazer pagode, fazer as paradas. Foi aí que começou. Aí, no entanto, a gente surgiu uma oportunidade do primeiro show. Uma amiga da gente, do Espetinho de Nuna, aqui na Aldeia de Baixo. Eles fecharam com, eu acho que foi até com o César, no tempo, com o Serigão. E acabou que foi no Natal e tal, o César não conseguiu ir. Eu acho que teve algum problema pessoal. E aí o cara ficou desesperado. Meu Deus, grupo de pagode Natal, o valor lá em cima. Aí a filha dele, que era muito minha amiga na escola, fez, ó, tem menino da escola que toca. Aí será quanto é pra tocar? Ainda me lembro. Cara, quanto é pra tocar? Meu irmão, como é que eu cobro? Você não sei nem como é que faz isso. Aí a gente fez, ó, o único que mora muito longe daqui da gente é Hermínio, que ele morava lá no quilômetro 14 de Aldeia. Então a gente falou assim, ó, o cachê vai ser a gente comer alguma coisa, beber um negocinho aqui e o Uber dele pra ir pra casa, porque quando terminar o show de meia-noite, Natal, vai ficar ruim pra ele voltar pra casa. E aí o cachê foi isso. Primeiro cachê do primeiro show. Foi o Uber. Foi o Uber de Hermínio e umas comidinhas lá pra gente. Mas muito grato, porque foi ali que quando a gente sentou no meio da rua, assim, todo mundo passando. Até hoje quando eu vejo os vídeos, dá aquela dor. Tá ligado? De mesmo o que a gente fazia ali, mas também daquele negócio de meu irmão, que mas foi daí que começou a parada, tá ligado? E vocês quando fizeram esse samba, aí vocês disseram, não, pô, o negócio dá pra gente ir. Foi depois disso que disseram, vamos ensaiar, em 2022 já no caso, né? Então, quando a gente tava fazendo, foi fazer esse pagode, a gente se juntou acho que em uma semana pra organizar repertório, tudo. Eu lembro que Edson sentou, o pedestal não tinha pouco pedestal, botou uma cadeira de plástico na frente, uma aba aberta daqueles... Foi parecendo um negócio de ligação. Um cardápio. Um cardápio de ligação e botou todas as partituras reduzidas, simplificadas. Ficou tocando, né, Hermínio, que tocava violão. Não ia ter o do mesmo domínio, a gente não tinha dinheiro para comprar muito papel. Botou o Hermínio no rebolo. Eita! Eu toquei reco-reco e meu tio tocou pandeiro. Então o show foi isso. Foi cavaco, rebolo, reco-reco, pandeiro. Caramba, velho. E a gente tem um show de 3 horas, foi muito massa. No tempo lá, meu estourado era Dilcinho, pô. Dilcinho estourou aquelas músicas, a gente fez, pronto. Aí dali a gente fez, não, agora a gente precisa organizar. Primeiro show aconteceu, a galera gostou, é desenrolado e tal. Não era o melhor show de pagode, mas a galera curtiu ali, que tava curtindo. Foi bem familiar o evento. A gente, não, vamos estudar. Aí foi quando a gente agregou mais gente. Aí chegou o Leto, que no tempo o Leto foi minha parceria. Hoje ele não toca mais pagode, que casou, graças a Deus. A mulher criou o pagode, foi a coisa mais certa que ela fez.
Mas Leto eu tocava rebolo, e aí eu fui pro pandeiro. E depois de um tempo foi que chegou o Lucas, também, outro parceirão, e aí o grupo fechou total. Então ficou o Hermínio na viola, Edson no cavaco, eu fazendo pandeiro, o rebolo, e Lucas fazia também os outros instrumentos. A gente trocava reco-reco, pandeiro ia se mesclando, a percussão era a gente e a corda era fechada. Então o grupo tá formado, o que a gente tem que fazer? Ensaiar. Aí ela pra casa, ensaiava e tal, e foi quando a gente começou a caçar show. Caçar show, vamos achar, e não, tem uma festa aqui. Aí foi indo devagarzinho e foi acontecendo. E aí era bronca, não é como é que vai fazer um show, porque a gente ia tocando em lugares que a galera já era maloqueira de rua e a gente não tinha maloqueiragem da rua. Eu mesmo não tinha mesmo aquele ambiente de estar toda semana em pagode. Eu era novo, tinha 17 anos, tá ligado? Qual foi o primeiro, assim, depois dessa festinha, qual foi o primeiro palco que vocês fizeram? Eita caramba, deu uma tremidinha nas pernas. Ou foi quando a gente começou a fechar os bar, velho. Eu lembro que abri um bar aqui em Green Bee. Sim. Um bar que rolava aqui perto do posto. Em frente aonde era a Senzala, que agora é a Selfit, né? Isso. Lembro. E aí rolava o network que falou, não, filho de tal, irmão de tal, ele toca pagode. Aí vamos lá, e a gente fechou o cachê, acho que no tempo era R$250 o cachê da gente. E o cachê ele se via assim, só que a gente não tinha o domínio para fazer o show, é o que eu pensei. Eu contrato alguém para segurar a dinâmica do show. Por exemplo, se tiver uma variação, uma participação, a gente tinha tudo ensaiado. Mas a gente sabe que show é variante. Vai chegar alguém que vai pedir uma música que a gente não tem no repertório. Então, e a gente entendeu que um tempo era uma correria. Hoje eu corro ainda. A galera que tá tocando comigo, não tocasse comigo antes, sabe? Era uma correria do cacete. Mas no tempo era muito mais. Porque não tinha essa educação musical que a gente tá buscando até agora. Que tá buscando, Tá ligado? Então, era muito difícil. Aí eu pensei, a gente pega um baterista. Então, Bruno batera há muito tempo, tocou comigo. E era o cara que eu sempre agradeço. No tempo tinha Touquinho do Cavaco, Kiko também. Foram os primeiros cavaquinistas que me ajudaram muito. E aí eu botava uma baterista, cobrava 150 e cobrava um 100 do Cavaco. Ou seja, o cachê era 250. Aí tinha 4 integrantes que só ia para pegar a experiência, velho. Mas aí o show acontecia dinâmica. Por quê? Porque a gente tinha Hermínio que segurava no violão, o Cavaco, que a gente contratava sempre, sabia de tudo, fazia o feijão com arroz ali, e o batera segurava o andamento, tá ligado? Por mais que a gente corresse um pouquinho, ele avisava e tal. Então já me deixava mais livre também, eu não precisava me esforçar muito no pandeiro, o que dava pra a bateria cobrir mais. Foi quando começou. E eu só por acaso a gente passei 8 meses com eles. Foi o grupo que... Foi o ano 2002, no caso. Foi. Eu não vou dizer assim um ano, porque eu sou muito ruim com um ano. Mas eu gosto disso, eu presto atenção pelo que tu falou. Começou pela pandemia, fim de 2021, vocês no colégio ficam tocando, e no final de ano na festa de Natal, e aí 22 vira, vocês têm os 8 meses até o fim de 2022 mais ou menos tocando, né? E aí a gente passa... Aí Lucas chega um tempinho depois, eu acho que Lucas chega a gente com 3 meses ou 2 meses de banda. Primeiro era Leto, Edson, aí Edson nunca podia porque ele viajava muito. Aí sempre tem que jogar alguém no cavaco. Por isso que a gente precisava do cavaco. Porque o show da gente ia ser só aquilo. Tem que começar em A e terminar em B. Não tinha como variar porque a gente não sabia. E no tempo era tudo bagunçado. Mas era muito massa. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que só por acaso foi a primeira escolazinha assim que a gente teve. Porque a gente começou a entender o que era público. E foi muito rápido. Eu falo que foi rápido assim, da galera curtir. Porque hoje mesmo tudo meio que a gente tem uma visão diferente. A gente vai pro pagode, tu não consegue mais curtir um show eu não falo nem pagode, vai para um evento, não consegue, a gente que é músico, não consegue escutar aquele show sem olhar para os instrumentos, sem, o cara do baixo feio, o cara da bateria feia, a gente não consegue mais, que nem eu vejo hoje, eu falo, meu irmão, o que é que tu mais quer? Eu quero curtir um show em algum lugar, me preocupando em beber, me divertir com os amigos, sem prestar atenção na banda, pô. Aí vê a galera tá conversando aqui, eu tô aqui olhando pro cara do cavaco, tá ligado? Eu tenho isso também, velho. Então, não, mas acho que quase 99% fica... Eu não consigo mais desvirtuar. E aí, foi isso. Eu acredito que a escola principal da gente foi Só Por Acaso, me ajudou muito. Mas em que momento aí tu vai e faz, porra, velho? Eu lembro, não te conhecia pessoalmente, mas eu cheguei a ver, eu acho que eu tava voltando também a tocar nesse período, que eu tinha passado 8 anos sem tocar. Eu lembro de vocês, né, começando, eu olhava, vocês sempre tiveram um cuidado com o visual, né, foto, vídeo, vocês já estavam fazendo desde o começo, e aí depois eu vi que tu saiu do grupo. Não teve o primeiro da linha, né? Foi, não foi? Como foi aí essa... Então,
O que eu tava sentindo, isso eu cheguei a falar também. Eu acho que no tempo não tinha podcast, mas se tivesse no tempo eu com certeza ia falar por que Matheusinho saiu. Eu estudava, para quem não sabe, porque muita gente não sabe, mas eu fiz odontologia até o 5º período. Parei de fazer a faculdade, é uma das coisas que eu tenho mais arrependimento, mas um dia penso em voltar. Então eu estudava e era muito sobrecarregado, porque eu corria atrás de tudo, no sentido assim de tem show, buscando show, buscando material, buscando uma parada. Eu sempre estava muito ali, né, me esgotando. E eu sentia que a galera meio que não estava na mesma sintonia que eu. Isso é muito comum em grupo, né, bicho? Sempre vai ter um ou dois que vai mais atrás e os outros terminam se escorando um pouquinho ali, relaxando, vamos dizer assim. Já que ele resolve... Porque eu acho que é meio que uma parada de sonho e de... Talvez a tua querência não seja a minha querência, tá ligado? Talvez o meu desejo de, eu queria que as coisas fluam tanto, não seja mesmo que tu, Talvez alguém tava ali no grupo só por um momento, pra achar legal. Eu tava ali porque eu pensava, meu irmão, daqui a 2 anos eu quero estar em tal lugar. Tanto é que eu falo a todo mundo até hoje, meu sonho de tocar, meu irmão, o palco que eu quero chegar na minha vida, era tocar no quintal, tá ligado? Eu falo pro meu irmão, quando eu toquei no quintal pela primeira vez, minha mãe ficou feliz pra caramba, Leto, que já não tava tocando, falei, meu irmão, parabéns, tal. Porque meu sonho era tocar no quintal e eu sempre tive essa perspectiva. Eu nunca gostei de ser monótono, ficar naquela mesma coisa. Sempre quis dar sempre um passo a mais. Por isso que a gente vai conversar mais na frente. Algumas vezes a perna passou maior do que o passo. Mas eu sempre fui nisso. E aí eu percebi que estava na mesma sintonia. Então eu pensei, eu não tô ganhando dinheiro. Porque o cachê máximo que a gente tinha era R$250. Eu tinha que colocar o dinheiro... muitas vezes a gente ia investindo, colocando dinheiro, todo mundo. De outro lugar para poder... De outros lugares ia mexendo, tanto que eu trabalhava, então a gente metia a grana na banda, só que eu não estava na mesma sintonia. E aí, como eu falo, o crescimento rápido, ele é bom, mas também ele às vezes pode ser ruim. Teve um tempo que a gente, por mais que fosse pequeno, e Camaragibe, como também não é muito gigantesco na questão de pagode, dessa cultura, ainda hoje não é, hoje está melhor. A gente sabe, tem os eventos aí que estão segurando, trazendo mais gente pra cá, mas antes... Ei, bicho, uma pausazinha rapidinha. Tu acha? Eu tenho olhado que parece que deu uma caída, velho. Comparação, Denis, é o que a gente vivia antes, eu acho que não. Hoje tem o que de pagode em Camaragibe? Hoje a gente tem a feijoada de esquilo. Sim, a cada tantos e tantos tempos. Tantos e tantos meses. Eu não tô falando de barzinho não, tô falando de evento. Antigamente a gente não tinha nesses eventos. Mas barzinho hoje? Barzinho, eu acredito que hoje a gente vai ter Léo Show e só. Tem um, agora vamos dar mérito, tem um a bodega, eu acho, ali na Rua do Cemitério, né? Com isso. Tem um ali, de lá do caldinho esqueci agora, aquele caldinho que tem na Rua do Cemitério, descendo ali. Tem que fazer um marketing aí. Tem lá, eu não tô falando o nome, é a bodega não sei o que, eu não tô falando o nome, não é por nada não, que a gente aqui fala o nome de todo mundo mesmo, só que eu não lembro agora. Mas lá tem que, inclusive, eu vi Giba algumas vezes tocando lá. E Quintal, Boteco Vila, eles fazem um samba. Domingo agora tem um samba também na cachaçaria lá, vai ter um aniversário de... me perdoe. Não fui lá ainda, né? Vai ter domingo. César, né? Mas César não tá mais lá não, tá só o outro rapaz. E aí vai ser sábado lá o aniversário daquele... me perdoe aí, viu? Quem, né? Por mais que é muito nome. Ele é de Tabatinga, porque ele tem o Samba na Veia. Ele canta, ele e a mulher dele sempre. Eu esqueci agora, mas é o aniversário dele domingo do meio-dia, inclusive. Vou até fazer esse corte aqui. Dá uma chegada lá, eu vou tentar ir também. Domingo meio-dia eu tô livre. Meio-dia começa lá e pronto. Tem esses aí. Mas o que eu digo é assim, parece que deu até uma diminuída. Eles têm um pagode de vez em quando, rola um pagode. Mas não tá tendo um pagode direto, não. Então é isso. A gente que precisa, tanto é que quando a gente precisa escutar um pagode, dar um rolê, sair, a gente tem que ir pra outro lugar. Porque aqui não tem. A gente teve um tempo, a Gruta, que tava num caminho muito bom. Mas aí depois daquele negócio fatídico acabou que fechou e aí atrapalha muita coisa de desenvolvimento. Mas vamos voltar aqui para não perder. Aí tu tava nessa de que o sonho era tocar no quintal e aí Camaragibe tinha uns pagodes, tinha... Só que eu falo, o crescimento da gente. A gente deu uma melhorada, uma avançada muito, muito rápida. Então eu comecei a sentir um pouco de vaidade de algumas pessoas e até eu também, porque a galera hoje deles, quando vai elogiar vocês, não é só de agora não. Sempre vai querer elogiar você diminuindo outra pessoa. Então, você é bom. Denis, teu podcast é legal. A galera quer, teu podcast é melhor do que o de tal. Isso é fogo. Então, sempre é isso. Nunca a galera que chegou pra mim, são poucos elogios que falam, cara, você é bom. A galera não, tu é melhor que tal pessoa. Meu irmão, tu canta mais que tal. Tu tem mais energia que tal. Então, se você não tiver uma cabeça também pra absorver isso da melhor forma, a pessoa se lasca.
tá ligado? Então eu comecei a sentir também que, meu irmão, a galera que era referência, a galera do grupo já tava começando a olhar diferente. Pô, eu sou muito grato, como eu falei, as pessoas que me ensinaram. Hoje a gente sabe que as referências da gente, isso é um ponto bom, até bom chegar nesse assunto. Referências, tu vai entender isso. Quando tu começou a tocar, tu tinha uma referência. E aí tu começou a tocar e tal, e chegou um momento que tua referência já não é mais tanto a tua referência, tu começou a ter outra referência, porque tu entendeu que a tua referência é um pouco limitada, digamos assim, tá ligado? Tu tem aquele agradecimento de, pô, esse cara me ajudou, eu aprendi muito com esse cara, mas começa a entender que tem outras referências, tá ligado? Que estão em patamares mais capacitados. Isso é muito, sou muito consistente em falar isso. Só que a gente não pode, tá ligado? Eu acho que denegrir essa primeira referência, porque foi a primeira referência, tá ligado? Então quando eu comecei a sentir isso, que eu já não tava no mesmo clima, o show já não tinha a mesma energia, eu acho que show tem que ter energia, pô. É você chegar no palco ali e você sentir que aquela entrega que está sendo para outra pessoa é top. Foi quando eu disse, não, eu vou parar. A minha ideia era parar, vou parar disso. Irmão, a galera fala mesmo que pagode é um ninho de cobra do caramba, eu vou parar disso, eu vou parar. Então a minha ideia nunca inicialmente foi terminar o grupo e começar uma carreira solo, eu nunca tive isso. Eu já era conhecido como Mateuzinho, que foi o nome que Giba colocou também. Meu nome é Mateuzinho, pô. Mateuzinho. A galera já tava pegando esse nome, galera, obrigado, sigam aí, deixei tudo, é que nem como a gente passa uma empresa para outra pessoa, deixei tudo aqui, ó, se você precisar de tal coisa, tem isso, se você precisar disso, tem isso, e o que precisar de ajuda, eu tô aqui, pô. Ah, Matheus, arruma um cara para fazer isso, porque era tudo comigo. Tá faltando um cara do cavaco, eu ia ligar, mandar mensagem para porque como eu já andava muito em pagode, eu comecei a gerar muita conexão, é uma coisa que me ajudou muito, eu ia para todo canto fazer participação, pô. Eu era aquele cara que ficava embaixo do palco. Deixa eu cantar uma. Hoje em dia a gente vai meu irmão, vai me chamar. Aí eu tenho que ir, porque sempre vou. Fica feio vocês verem, vou não, eu acho que não, eu vou. Eu posso estar rouco, como for. Mas era aquele cara que falava, deixa eu cantar uma música aí. Foi quando eu comecei a conhecer a galera massa do pagode, principalmente em Zona Norte, a galera do eixo ali do pagode. Aí tudo era comigo. Aí eu falei, não dá pra mim mais não. Eu fiz um anúncio, a gente fez um evento muito massa, foi no Green Bee, inclusive. Eu fiz a despedida de Mateuzinho, foi quando eu conheci Praxedes. Foi ali, foi? A gente fez um show no tempo, era Baducu, vem mesmo que bar abençoado, caramba. Lá na região do meio, era um derivado do Me Confessando, a gente fazia um show lá, uma participação com Sardinha. E aí, foi quando eu conheci Praxedes tocando com Sardinha, a história com Praxedes é massa, eu não sei se ele já chegou a contar, a gente tava nesse rolê, e chegou Praxedes, sem nem saber que ele era músico. Tem uma banda tocando primeiro e a gente lá curtindo. E meu irmão, a gente criou uma energia do caramba. Ele, Lucas, Leto, Lucas e Leto. A gente volta interagindo, aquela fuleiragem do jeito que Praxedes não tem como surreal. Pronto, foi desse jeitinho. Aí termina a resenha, Praxedes entra no camarim, aí a gente achou estranho. Quando vê ele tocando, aí foi que a gente desesperou. Tu escondeu o jogo, tu tá aí tocando. Tem ele fazendo a contrabaixo com o Sardinha. Foi quando eu conheci Praxedes. Aí eu já tava pensando nessa época de fazer a despedidas, eu chamei o menino, Augusto no violão e Praxedes. Aí Praxedes, tem um cara aqui do violão e tal pra fazer. Foi quando a gente se juntou, todo mundo fez uma despedida muito massa. Foi lá no Green Bee. Eu tenho alguma lembrança dessa festa. Foi eu tenho alguma coisa que a gente lotou, foi uma parada surreal. Porque era tipo assim, a galera que me conhecia dizia, meu irmão, é o último show do cara, então vamos lá dar uma moral a ele. Foi quando realmente o grupo ali, eu saí do grupo. Mas eu sempre disse aos meninos, meu irmão, continue, o grupo da gente já tem nome, a gente no Instagram tava forte assim na cidade, tá ligado? Os vídeos da gente viralizavam, era uma parada legal. Continue que daqui que eu vou estar sempre torcendo por vocês daqui. E aí, os meninos continuaram, né, fazendo os trabalhos deles. Até hoje tem o Instagram do grupo, os meninos têm lá as fotos, eu tô lá também no Instagram. E foi quando eu dei uma estagnada. Eu comecei a curtir o pagode, fazer as minhas participações, mas não tava mais cantor de nenhuma banda. Aí eu recebi uma ligação, velho. Cláudio do Samba Pra Gente. Sim. O evento de cabeça. Cláudio liga pra mim e fala, Cereza, a gente sempre foi amigo, né? E aí, como é que tu tá e tal? Eu tô bem, mano. Aí ele, olha, e aí, vai parar? E, pô, parei, velho, vou focar em outras paradas agora. Ele fez, meu irmão, tem uma proposta pra tu, é pegar ou largar. Eu falei, a gente vai lançar agora a tua volta, pô. A volta Matheus Cerezeiro. Isso era tipo um mês e meio, 2 meses depois que eu tinha encerrado. Aí eu, não, pô, não quero mais não, quero voltar não. Ele, beleza, pensa aí um pouquinho, depois eu ligo pra tu. Aí, velho, eu fiquei martelando nisso, gente. Martelava.
E já vem começando um monte de coisa, tudo na mente. Parece que acendeu aquela cinza que apagou, aí alguém acende assim e você começa a imaginar mil coisas. Aí eu pensando do nada, ele liga de novo, acho que umas 2 horas depois, 3 horas. E eu martelando aí. E aí? Ó, vai montar uma banda massa, vai fazer o evento tal dia e tu vai ser uma das atrações, beleza? Aí o meu irmão, e os caras, velho? Os caras vão achar que eu fico covardia, pô. Eu conversando com o Claudio, os caras vão achar que eu fico covardia, os caras vão dizer o quê? E saiu isso, não foi isso? Então, em terminar, rolou essa parada, né? Que tá tu ligado? saiu, pô. Pra ganhar a fama sozinho. Aí os caras vão achar que ele, meu irmão, não pode pensar em ninguém, não. Pensa em tudo, tem um talento do caramba. Aí foi quando ele me deu aquele ar de empresário ali. Foi um dos caras que me incentivou. Eu agradeço mais a Cláudia aí também. E aí eu fui-me embora. Foi quando começou o Matheus CDZ, que aí eu criei toda uma identidade. O primeiro show foi um show que só de gig mesmo foi impressionante. Pô. Foi pra Chedes, Diego Tais, foi o baterista top. Meu irmão, foi uma gig surreal. Grande mesmo. PV no tempo, tava de música. A gente fez um show do Caramba Samba pra gente. Aí foi quando eu disse ali. É quando veio o primeiro impacto. A volta foi no Samba pra gente, foi? Pra gente. Foi qual a edição? Tu lembra o lugar? Foi em Nazaré. Foi no loteamento ali, é bom, né, velho? Sempre ali e sempre lota porque é na área de cabeça ali. É. Então quando rola pagode ali, a gente foi a primeira banda e tipo, 4 horas da tarde já tava lotado. Aí dá aquele friozinho na barriga e eu cheguei com uma gig muito forte. Os caras tudo rodado de pagode. Foi quando eu levei o primeiro choque assim de musical. Que eu A disse, diferença. Irmão, a diferença, é exatamente isso. Que eu disse, meu irmão, a parada aqui é diferente. Os caras deixou o microfone comigo e eu vou me embora. E aí foi quando surgiu o Matheus CDZ. Também foi uma história muito boa que a gente construiu aí, velho. Mais parada. Esse CDZ, quem foi que sugeriu usar o CDZ? Eu sempre pensei grande, eu sempre sonhei grande, sempre sonhei alto, sou muito ambicioso. Então eu já sabia que Mateuzinho, já tinha um cantor Mateuzinho que é de pagode, inclusive. Então eu sempre pensei assim, meu irmão, quando eu estourar um dia, não vai poder ter 2 Mateuzinhos, eu tenho que ter um diferente. Aí como é que eu vou fazer? Aí eu imaginei, Mateuzinho Cardoso fica feio, cantor Cardoso, fica parecendo que eu sou velho, sempre ficava nessa da minha... Aí eu disse, não, vou pensar na parada massa aqui, aí eu juntei o CDZ, aí a galera fala que é Dragon Ball Z, eu nunca assisti na minha vida Dragon Ball Z. Aí, não, tem um CDZ e tal, rolou essa resenha, mas não, o CDZ é de Cardoso, só que o meu Cardoso é com S. Mateuzinho CDS não casa muito bem, então o Z, tem como ter Cardoso com o Z, eu joguei com o CDZ. Numerologia foi... Pô, eu juntei assim, porque o CDS eu acho que não pega muito bem. Não, show de Matheus CDS, tá ligado? O CDZ ficou melhor. O CDZ ficou mais preso. E até hoje a galera, eu não, tipo, algum lugar eu sou Mateuzinho, mas tem canto que eu só sou o CDZ. Chegou o CDZ, CDZ, a galera, aí pegou bem. Ô Matheus, e como é que anda depois disso, né? Porque aí, beleza, tu monta a primeira gig lá, esse show foi sucesso, e como é que anda esses... Aparece show, aparece aí, é que aí que começa a andar e a conhecer mais gente, se expor. Isso, porque como eu sempre tive um network muito grande, como eu falei, nessas participações, eu sempre fui buscando forma de me encaixando com a galera. E é o que eu falo, a galera que tá começando tem que entender isso, que a gente tem que começar carrapatando os outros mesmo, velho. Então eu ia pra todos os tipos de pagode pra ficar lá pedindo, implorando pra cantar uma música, pra quando eu chegasse a galera justamente tivesse essa moral. Foi quando foi desenrolando um showzinho ou outro, a gente já tava pegando umas boas festas particulares, a galera já tava curtindo, sujado só por acaso. E aí eu fui começando a carrapatar bar, então eu ia no bar, eu tenho uma banda e tal, show de 500, 550 reais, 400 reais. Foi quando eu comecei e aperreando os amigos, olha Giba, tá tocando em tal lugar aí, me indica aí pra tocar um final de semana. Aí ficava no pé, ó, outra pessoa, me indica aí. Foi quando eu comecei, aí a época do CDZ, a gente pegou muita coisa boa, porque a gente foi começando a chegar nos barzinhos, como eu comecei a pegar uma estrutura, com certeza a galera que olha de longe imagina, ó, deu uma melhorada daqui, deu um salto. Então começou a chamar muito, então eu toquei muito barzinho que era mais legalzinho. Então foi quando eu dei uma esticada boa. E é o que eu falo, eu acho que o crescimento é muito rápido. Eu sou muito pé no chão, nesse sentido de dizer assim, como eu posso falar, sem parecer tipo, uma certa soberba. Eu acredito que o patamar que o meu nome chegou assim, foi muito rápido em comparação a outras pessoas que tipo, correm do lado. Então é uma coisa que foi bom pra mim, mas também foi muito ruim, porque não prepara. É a mesma coisa que tu tá agora aqui e chegar um Pix pra tu de 10 milhões de reais. Maravilha, chega o Pix pra tu. Mas tu vai saber trabalhar com esse dinheiro?
entendendo. Se tu não tiver alguém do teu lado pra dizer o que tu vai fazer com esses 10 milhões. Eu compro uma Ferrari amanhã de Tá 2 ligado? milhões. Não, eu acho que isso aí eu não faço não. Mas ainda é difícil, mesmo sendo mais velho e tendo alguma ideia. Cabeça é mais difícil. E se você não tiver principalmente alguém pra te guiar, dizer assim, ó, tu ganhou 10 milhões, então tu vai ter que fazer isso, investir em tal. Se tu não tem, tu vai ficar aboresca. Em uma semana, um mês, talvez o dinheiro torre, ou tu pega pelo menos 50% daquilo. Essa é a minha visão. Quando eu trouxe isso pro pagode, foi isso. A gente cresceu muito rápido, mas sem direcionamento. Então, sem a questão da valorização, principalmente em relação à banda, sem a questão de estratégia, de entender, que era um conselho que eu aprendi muito contigo. Foi quando a gente começou a tocar, e falei, meu irmão, isso aqui é uma empresa, pô. Que é o que hoje ninguém entende. Eu ainda estou começando a entender, que agora investigando isso, na rede que eu tô, a galera já tem mais esse pensamento. Isso aqui é uma empresa que precisa ter caixa, uma empresa que precisa ter tudo. Eu lembro bem disso, de eu chegar a ter falado isso, não foi? Matheus, precisa ter, pô, no mínimo. Eu penso isso, Matheus, não é só com banda, não, é com o podcast. Hoje eu tô no podcast, toco freelance pra galera, eu nunca mais quis ter banda minha, né? Só de freelance pra galera. Mas eu já pensava, disse, pô, velho, se eu tivesse minha banda, eu ia ser uma empresa. Eu não tive mais banda quando eu voltei a tocar, sou freelancer até hoje. Mas quando o podcast, pra mim, funciona como empresa. Eu tenho um horário, mais do que se fosse pros outros, eu tenho que ser pontual. Você disse, marquei com você 6 horas eu tava aqui, antes das 6, tem que ter esse cuidado de testar, não é porque tu é meu amigo não, eu até brinquei que eu tava testando, se eu tô aproveitando pra testar um pouco mais, porque é contigo, senão a gente já tava gravando, aí segura um pouquinho, mas já tava aqui, não foi? Isso você leva em tudo, velho. Eu escuto direto isso a galera dizer, e escutei muito no pagode não dá dinheiro. Eu já escutei, eu fui pra podcast dos caras que podcast não dá dinheiro. Por que não dá, velho? Vai ter que me dar. Porque eu vou tratar como negócio. E no pagode isso é muito, muito comum, velho. A galera vai pela diversão, confunde brincadeira ali, a diversão, a festa, que era pra ser um trabalho, né, velho? Isso. E eu vou dar um exemplo, Denis, até como freelance, por exemplo. Tu fechou um cachê de R$150, um exemplo teu. Tu tem que entender que naquele 150 é faturamento. Isso é um mínimo, é faturamento. Hoje eu tenho essa visão. Então tu vai ter que tirar ali o que tu teve de transporte, de alimentação, de material que tu investiu, pra tu tirar ali o que realmente é lucro, tá ligado? Então no pagode a galera não entende isso, porque a maioria das pessoas, hoje, elas têm um trabalho, o pagode é uma subvalorização. Então não dá tanta atenção a isso. Mas eu conheço, sim, muitas pessoas hoje que vivem muito bem de pagode, agora tem que saber lidar com isso. É tudo, tá, pô, tudo. Tem gente que é concursado e vive esculhambado, porque não se organiza em tudo, pô. Só que na música, porque é volátil, né? Às vezes você tá tocando muito, às vezes você não tá tocando nada, e aí você tem que ter atenção redobrada, né? E foi aquilo que a gente falou também um pouco antes. Eu comecei a ver dinheiro com o pagode mesmo depois de muito tempo. Até no Matheus CDZ, eu não via não, porque a gente fechava às vezes um cachê, eu queria levar uma banda mais apresentável, porque eu disse, meu irmão, um momento, isso eu agradeço que eu tenha feito, porque no momento eu tinha condições para fazer isso, e foi o que me deu muita visibilidade. E às vezes eu tinha um cachê que o próprio show não se pagava. Eu fechava tanto com o bar, mas eu ia chegar com o contrabaixo, chegava com tudo isso. Eu fazia aquele financiamento para ficar mais apresentável e não retornava. Hoje já tem uma perspectiva diferente. Meu irmão, realmente dá para você tirar uma graninha, para você pagar a conta, para você ter um salário. Se consegue. Agora tudo é questão de organização, tá ligado? Que antes eu não tinha. Eu tinha essa visão. Porque eu trabalhava e recebia bem, tirava meu dinheiro bom, limpo. Então, tudo que eu pegava no pagode, eu peguei 110 contos, 130, 90 reais sobrou pra mim do cachê. Irmão, tô aqui bebendo, eu vou torrar. Então, eu tinha show que eu ia pra ganhar 100. Não caiu os 100, porque eu pagava um, aí sempre dava um problema, ganhava 70, um exemplo, no show que eu fazia. Eu de cantor. Aí, no final, eu gastava no show 200, bebendo e tal. Foi uma das coisas que atrapalhou muito, tá ligado? A gente vai falar sobre isso. Mas do Matheus do CDZ, assim, a história do Matheus do CDZ, meu irmão, eu tenho muita gratidão, principalmente das pessoas que estiveram ao meu lado. A galera que deu esse impulsionamento, assim, de aprendizado. Eu conheci muita gente boa, conheço muita gente boa. É claro que nem todo mundo é amigo, tem conselho que até a pessoa tá te dando, e depois você pode até se atrapalhar com o conselho. Mas as pessoas que eu conheci na caminhada, muito, muito boa. E foi quando as coisas se desenvolveram. O Matheus do CDZ foi uma das melhores coisas boas. Eu acho que passou o quê? 2, 3 anos. 2 anos, né? Eu não tenho nem essa ideia. Eu acho que no mínimo uns 2 anos. 2 anos. Agora, vamos para um ponto-chave, um ponto de virada aí. Onde é que começa a meio que degringolar aí? Porque eu acompanho de perto, mas eu espero que você fale. Porque
é importante a gente aproveitar esse momento para um monte de gente aí que conhece por fora, né? Não viu, teve gente que escutou outro falar, e aí quem conta um conto, aumenta um conto, tem uma parada assim, né? Aí vai saindo, vai replicando. Porque realmente o podcast é pra a pessoa falar, mas aí nesse momento aqui eu vou entrar um pouquinho porque eu conheço e vivi, né? Aí foi pra Sky TV. E eu disse, mano, cheguei a conversar isso com o Prached e acho que com o Diego Tais também. Eu disse, mano, eu gosto de Matheus porque eu me vejo na fase que ele tava ali. Quando eu tinha 17, 18, eu tocava pagode. E eu já tocava cavaquinho. E imagina isso aí há 20 e poucos anos. Não tinha quem tocasse e eu era novo. E só vivia tocando. E a galera mais velha vinha me buscar em casa pra eu estar nos pagodes. E aí, sem galinha, sem cachê, era só pela cachaça. E eu não tinha, velho. Os caras mais velhos eram incríveis. Os caras mais velhos não me davam conselho, não. Me davam bebida. E eu vi, hoje, mais velho, eu dizia, mano, alguém tem que dar um conselho, alguém tem que ser o chato. E você sabe que eu tomei esse lugar do chato. Eu sempre, você ficava de cara feia, eu falava mais verdade, eu dizia, mano, é por aqui, velho. Se quiser achar ruim, porque na minha convicção é tanto que você tá aqui hoje. O remédio é amargo, mas o remédio é pra curar, né? O remédio é ruim que só o caramba, mas o intuito é ficar bom, velho. Uma hora você vai dizer, pô, foi bom o que aquele arrombado me falou. Na hora eu fiquei com raiva, mas foi bom, velho. Faz sentido. Porque eu juro que eu não falei por mal. Eu vi um cara, tu tem idade de ser meu filho, bro. Minha filha tem 24 anos, velho. Tu tem idade de ser meu filho. E eu tava tocando contigo, eu dizia, Matheus, não é por aí, né? Tentava dizer. Isso foi do caramba. Eu sei que foi ruim na hora, a gente teve os picos de estresse da gente, mas eu sempre disse, pode perguntar à sua mãe, à sua irmã, eu disse, eu gosto dele, mas eu tenho que tomar essa atitude, eu tenho que ser assim, porque nem o pai da gente ama a gente, mas meu pai me ama, mas quando tem que me corrigir, corrige. Na tua visão aí, onde é que tu começa a desconectar da realidade? Então, eu analisei muito isso, como eu passei um tempinho parado, eu analisei muito isso, e é aquela pergunta, onde é que foi que eu errei, né? Onde é que os tropeços eles aconteceram? Seja sincero, abra seu coração, isso é um momento, certeza, é uma terapia que a gente tava falando, que é 150 Porque, vi, eu acompanho, vou fazer uma analogia só para chegar no meu raciocínio. Quando acontece um acidente, isso eu aprendi com o Lito, Aviões e Músicas. Canal de... Eu sei, eu assisto. Quando acontece um acidente, são vários L's, ele fala. Uma corrente vai se juntando na outra para acontecer um acidente ali. Aí, nesse caso, é um acidente aéreo. Como é que foi o meu acidente aéreo? O que é que aconteceu comigo? O meu melhor ano da vida na música foi o ano de 2024. 2024 foi quando realmente as coisas saíram da água pro vinho. A gente falou 2022, falou 2023, foi aquele ano que tava tudo escaneando. O ano que eu tava preparado para a vida, que eu disse, agora eu vou mudar, né, de fato, a chave, foi o ano de 2024 e foi. Foi um ano que a gente começou muito bem e só não foi pior para mim, depois dessa situação que aconteceu, porque as pessoas que eu convivia me conheceram em 2022. Então já tinha uma certa história comigo, tá? De entender quem eu era, como era a minha postura. Então, quando aconteceram esses empecilhos... Estranhou, né? Entendeu? Pô, não era assim. Então, aconteceu alguma coisa. Então, isso me ajudou muito, tá ligado? 2024 foi um ano suscetível. A gente fez muita coisa boa, tocou em muito lugar. Era só evento bom. A gente tocou no melhor bloco da cidade, que era o Bloquinho Santos, no tempo. A gente tocou em tudo que imaginar. Samba pra gente, a gente tá em quase todas as edições. Eu rodei Camaragibe com samba pra gente. Sou muito grato à cabeça, aos meninos, porque eu toquei em Santa Mônica. Então, 2024 foi o ano da virada. Pô, realmente eu gostei. E quando foi chegando no finalzinho do ano, foi quando eu disse, meu irmão, a gente tem que dar um passo maior. Como eu te falei, sempre eu fui meio ambicioso, né? Então, no início do ano, a gente lançou em abril, o Incel de CDZ, foi o primeiro evento. E foi um evento, assim, que financeiramente não trouxe muita coisa boa positivamente pra mim, não. Nenhum Incel, pra ser sincero. Mas, meu irmão, só de imaginar que pra encher aquela gruta ali, você tinha que trazer Troinha, Tocha, tem que trazer os caras que era pica. E a gente, são pica, né? Que são picas. E você, Mateuzinho CDzinho, o cara que mora ali na rua do lado, botar 800, 900, 1000 pessoas dentro da casa de show, sem ter nenhuma atração de peso assim, caralho, foi aquilo ali, foi quando eu disse, meu irmão, o caminho é esse, velho. Que a grade da gente era a participação, era meu show, e o show de Skilly Deck, no tempo, que eles voltaram e tal, foi quando o evento a gente deu um boom, estourou, foi muito massa. O ensaio criou um nome, criou uma identidade. Eu acho que se o ensaio tivesse percorrido o caminho certo, hoje a gente estaria num pique tipo a feijoada tá hoje, tipo o outro evento tá hoje, porque a pegada era essa, tá ligado?
O ensaio foi o primeiro evento de pagode assim que a gente, depois nessa nova geração, deu uma virada. Então esse ano de 2024 foi o ano que realmente as coisas fluíram. Quando chegou no final do ano, depois de 2 edições de ensaio, 2 edições top, quando já estava já grandão, já estava tocando em quintal, já estava tocando em outros lugares, foi quando eu disse, não, vou tomar um passo novo. Esse é o final do ano, eu disse, meu irmão, tô ganhando bem no emprego que eu tô fazendo, então tirava uma grana muito boa. E sempre fui louco nesse nível de, pô, mano, o pagode, eu nunca tratei o dinheiro do pagode como dinheiro que eu ganhava, era dinheiro de noite. Tá ligado? Era o que gastava que lá. eu gastava na farra. Eu já tava começando a ganhar um dinheirinho ali, 120, 130 pro show, 90 de vez em quando, que como eu era o dono da banda, era meio volátil isso. O cachê era o mesmo, mas às vezes trocava. Um cara queria receber mais, outro só tocava por tanto, sempre tem isso, tu sabe? E aí eu disse, não, vou dar um passo a mais, porque eu não dependia em si do pagode. Aí eu, o que é que eu posso fazer agora? Diferente. E a galera já tava comendo meu juízo, audiovisual. Aí eu liguei pra Esquilo e falei, parceiro Esquilo, eles vão, Matheus, nessa feijoada tá confirmado. Falei, eu quero fazer diferente, mano. Eu vou tocar na feijoada agora em 2025. Isso era 2024. Vou tocar em 2025, primeira feijoada do ano. Quero gravar meu DVD. Acho que eu, caramba, o que a gente precisa? A gente sentou, alinhou tudo certinho. Tanto é que eu até falo, meu irmão, como é que hoje eu penso olhando pra trás? Como é que eu vou gravar um DVD? Por mais que eu tenha uma banda fechadinha, a gente não tinha uma estrutura de gravar um audiovisual. Tanto é que a gente marcou a reunião lá no estúdio pra organizar o repertório. Terminou que a gente nem organizou porra nenhuma. Só foi conversar e dizer o que a gente ia fazer. E comer pizza. Foi, comer pizza. Comercial da pizza e não fez a gente só ensaiou assim. A gente vai começar em temporal, fazer mina de fé e o resto do show que a gente já fazia. Então até hoje a gente olha pra trás e eu posso pensar nisso. Porra, meu irmão, como é que eu ia fazer um DVD se eu não tinha nem um projeto do que eu ia levar pra galera? Só eu queria fazer pra dizer assim, porra, ele gravou aquela parada. E o DVD é um custo alto, caramba, um custo muito alto, requer muita dedicação, que também no tempo eu não dei a mesma atenção que eu deveria dar, porque eu poderia ter buscado mais patrocinadores, eu poderia ter buscado muitas coisas, mas o início do declínio, por mais incrível que aconteça, foi o DVD. Porque a minha vida, ela foi atrapalhada em 2025. 2025 foi o ano da dor, mano, o ano da dor. Eu falo que esse ano vai ser de bonança, porque 2025 foi um ano que eu sofri pra caramba. Eu não cheguei a tirar a vida, porque Deus é muito bom, mano. O 2025 foi o ano da dor. Então, ele começou muito bem. Aquele show da feijoada ali, mano, você tem pra falar. Meu amigo, foi ali que eu me senti um artista de verdade, velho, em toda a minha vida. Ali, até porque querendo ou não, a gente tava acompanhando, a gente queria, quem toca quer dar o melhor, né? A gente tava preocupado, pra Shed, a gente querendo fazer a parada bem feita, né? Mas assim, foi muito. Ali repercutiu muito, tá né? Ligado? E tipo, muita gente. Outro evento que a galera tava ali também pela feijoada, que é a história de Esquilo, mas pelo o DVD do Mateuzinho, então tinha muita gente que tava feliz, porque tava ali naquele momento. Show lotado, foi do caramba aquele momento ali, velho. Foi quando realmente eu disse, pô, isso aqui é massa. Só que aí vem as controvérsias. Eu lembro que a semana que começou tudo dar errado de Maurinal foi na semana do evento. O evento foi perfeito. Mas eu acredito que o primeiro atraso, referente à pendência de show, foi no sábado, do dia anterior. Foi uma festa que a gente fez lá num alto, que rolou uma chacina louca, não sei se tu lembra. Cacete, foi, bicho. Minha mãe tocou aqui, rolou uma chacina que morreu 5 caras. Eu até achei que foi a galera que tava na festa. Mano, foi a turma da festa, velho. Foi. Misericórdia, foi Eu mesmo. comecei a atrasar os primeiros shows dali, porque, pra quem não sabe, esse declínio, ele veio através de financeiro, tá ligado? Quando eu comecei a atrasar, comecei a dever uma galera, e é isso que aconteceu. Eu comecei a dever muito e foi isso que tirou a minha carreira de si. E aí no primeiro show que eu fiz, eu peguei um empréstimo, Denis. Eu tô sabendo das coisas agora também. Eu tava lá tocando e vou saber agora. Eu disse assim, meu irmão, eu tirava um valor X por mês. E como eu não tenho filho, eu não moro de aluguel e tal, né, e a responsabilidade de casa só eu e minha coroa, minha mãe, eu conversei ali e falei assim, meu irmão, o meu salário desse mês de janeiro, ele vai ser todo inserido pro DVD, porque era o que dava pra fazer. Como eu recebia bem, eu conseguiria pagar tudo e ficar tranquilo. E aí, beleza, essa foi a pegada. Então, no sábado, eu cheguei a pagar algumas pessoas que fez a festa. Eu acho que ficou faltando um cara do pandeiro e tal. Ficou faltando algumas pessoas. A gente fez 2 shows nesse dia no sábado. Foi lá e Dom Afonso. Foi. Com o Augusto fez com a gente, tava parada. Foi ali que eu comecei a tirar de um e colocar no outro. Foi quando a gente fez o evento no domingo. E aí eu tinha custo com equipe de sonorização, eu tinha custo com a equipe de imagem,
eu tinha custo com os músicos e com o cara do áudio. Então, custo do caramba, lá em cima. Foi quando eu, desesperado, eu disse, não, eu vou pagar esse empréstimo porque, como eu vou receber tal dia, eu paguei esse empréstimo na rua, né? Empréstimo de boca a boca, sabe, né? A famosa agiotagem. Disse, ó, vou precisar de X. Não fala valores porque eu acho que também já é. Mas vou precisar de X. E tal dia, no mês que vem, eu já vou te pagar X. O cara, pô, pote de ouro isso aí. Tá ligado? Porque eu tinha esse domínio do quê? Meu irmão, aconteceu, né? Beleza. Show do domingo foi do cara, a gente acabou com tudo. Ainda fiquei um pouquinho curtindo o show lá. Eu não sou de ficar e fiquei também um pouquinho. Fiquei um pouquinho foi curtindo. tão bom. Resumo, tava tão cansado, tá ligado, de tudo, que na segunda-feira não fui pro trabalho. Primeira mão, essa notícia, na segunda-feira não fui trabalhar. E eu já tava com um histórico no trabalho de atraso, porque eu tava muito dedicado ao pagode na época, tava estourado no pagode, tá ligado? 2024, então eu tava muito dedicado. E eu comecei a deixar o emprego um pouquinho de lado. Foi um dos erros também, os pilares, tá ligado? Outro elo do acidente. E aí, o evento foi dia 12, dia 13 eu faltei, dia 14 eu sou demitido. Eita, poxa. Aí vem a tromba. E agora? Eu trabalhava numa política de empresa que era MEI. Pra quem não sabe, MEI é diferente de CLT. Você ganha muito bem. Se roda, eu sempre fui vendedor, ganhava muito bem. Mas se você sai com a mesma mão que entrou, porque não tem seguro-desemprego, não tem dias trabalhados, tipo, é o que você trabalhou, recebeu e chuva, sua comissão e chuva, o salário base e chuva, tá ligado? Então eu saí e já foi na hora que eu botei a mão na cabeça, eu falei, caramba, agora lascou. Eu tenho um valor X para pagar, tá ligado? Ao fulano de tal, só que ainda falta algumas pessoas que eu tenho que pagar. Falta o cara do som, do áudio. Por isso que o DVD ainda não saiu, tá ligado? Falta o cara do áudio, falta o cara da imagem, que eu paguei 50% para fazer e tem que pagar 50% para receber, tá ligado? E ainda ficou faltando alguns músicos do DVD em si, mas só que o DVD eu ainda consegui desenrolar, o DVD foi acontecendo. Dos músicos fizeram show no dia comigo. E aí foi quando eu botei a mão na cabeça. Aí, qual foi a imaturidade? Eu sempre quis resolver tudo sozinho. Se naquele momento, Denis, jura tudo seria diferente, mas eu acredito muito em Deus, então eu acredito que não era para acontecer diferente, era para acontecer exatamente como aconteceu. Se naquele momento eu tivesse parado, tivesse pedido uma ajuda a meus familiares, tivesse pedido uma ajuda à banda, tivesse sentado, explicado a situação, a gente tivesse ali entrado num consenso, todo mundo junto, talvez seria diferente. Era Matheus e CDZ até hoje, tá ligado? Só que não, eu disse, não, eu vou dar um jeito de resolver, eu sou do rolo, eu não tava trabalhando, eu vou arrumar um emprego rápido, eu sou vendedor e tal, vou desenrolar. Já começou a acontecer. Para a equipe que deu a sonorização da imagem, eu teria um prazo, porque eles tinham um prazo para me entregar. Eles tinham que masterizar o áudio, tinham que editar as imagens, tudo certinho. Então eu não estava nem preocupado. Qual era a minha preocupação? Minha preocupação era alguns cachês que eu estava devendo, não era todos, que eu cheguei a pagar uma boa galera. Era alguns cachês que eu estava devendo. E a tromba com a agiota, filho. Era o pior. Que era o que dizia que ia matar o cara, tá ligado? E era assim mesmo. E era sangue, meu parceiro. E eu não, tenho um mês pra resolver isso, eu vou. Não tinha cartão, não tinha porra nenhuma, eu fui me virando. Aí começou a acontecer. Qual foi a brilhante ideia? A gente tava com um ritmo de show muito bom, eu lembro, Dani, que a gente fazia 4, 3 shows pro final de semana, que já era bom. 4 a 5 shows pro final de semana, que já era legal pra gente. Aí que eu fazia o show. Vamos dizer, uma média no show era 700, 750, que a gente tava pegando de 600, 700, essa era a média de show. E tava rodando muito, o que eu fazia? Quando chegou o primeiro mês que eu não tinha o dinheiro completo, o cara já estranhou. Porra, mas o combinado era XX. Eu falei, meu irmão, aconteceu isso, a história é triste, lá, aquela pressão de sempre, né? Aí falei, não, vamos coisar os juros. Você vai ter que dar uma lapada e vai limpar os juros. E aí o valor era X, eu paguei, eu acho que metade de X. Tá ligado? Tirei um valor bom. Só que pra juntar nesse valor que eu tirei valor de show completo. Então, por exemplo... Começou a virar uma bola de neve. Por exemplo, eu recebi 700 em tal lugar, aí eu juntei. Disse, não, 700, os caras esperam um pouquinho, no final de semana eu vou ter mais 5 shows, resolvo com os caras. Eu peguei 700 junto com o dinheiro que eu já tô aqui, vai dar o valor mais os juros, vai ficar tanto por outro mês. Beleza, fiz isso. A galera, como não atrasava, eu tinha a carta na manga. Como não atrasava show, não tinha problema, eu tinha essa carta na manga. Então, ó, pô, não caiu não, vai, não sei o que, vai cair, vou desenrolar, tive um probleminha aqui, vai chegar. Começou a fazer isso, só que isso foi acumulando.
Porque todo mês eu tenho que pagar a painha. O pai tava lá ligando, negão, se meu dinheiro não chegar, eu vou ter que ir na tua casa, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. E aí a prioridade total era sempre pagar isso. Tanto é, mano, que vou falar tu. Não tô chegando a falar de valores porque eu não quero falar. Mas vamos botar aí 300% do que eu peguei foi o que eu paguei. Era papo de pegar uma moto. Tá que pré, velho. Uma moto. Porque eu vim terminar de pagar em novembro do ano passado, mano. Foi um ano todo nesse sofrimento, tá ligado? E aí, como é que você fica? Fazendo show. Essa pressão do cara cobrando. A pressão dos músicos que tá na razão de vocês, tá ligado? Tipo, quando eu olho pra razão de vocês não estão vendo o que tá acontecendo. E tipo, foda-se, meu irmão. Se o cara te matar, é problema teu. O B.O. é teu. Eu tô fazendo meu trabalho. Isso eu entendo hoje, tá ligado? Eu ficava, meu irmão, nunca... E isso que eu falava, fulano, tu não sabe, porra, que eu sempre fui certo. É porque realmente tá apertado. E o cara lá coxando do lado, coxando do outro. Aí não, vamos resolver. Chegou o quê? Carnaval. Aí eu cheguei ali, recebi a ligaçãozinha malvada. Matezinho, ó, vou botar tu na prefeitura. É mais um L da parada, viu? Aí eu, vai, negão, bota eu. E no tempo a gente tava, como eu falei, como 2024 foi abençoado, 2025 a gente tava no nome. E aí quando chega 2025, qual foi a fita da gente? Todos os blocos estavam querendo a gente. Eu lembro perfeitamente, até hoje. Blocos que eu vou citar o nome dos blocos aqui que estavam querendo a gente. Eu lembro que foi o Pindolas de Borboleta, não era na aldeia de baixo. O bloco da gruta que a gente fez. Teve os Amarrados. Aqui na subida do Céu Azul também teve um. Foi Língua Ferina, no Timbi, e as Garibaldi. É isso. Foram 5 blocos. E falaram assim pra mim, ó, o máximo que você vai conseguir na prefeitura são 5 shows. Eu tinha 5 blocos me querendo. Só que eu sabia, meu irmão, um show no edital tava 6 mil conto. Eu não ia receber 5 shows nunca na minha vida. Eu, que não tinha estrutura de banda e tal, tava só no momento no hype, não ia receber. Eu disse, se pelo menos 2 shows cair pra mim desses na prefeitura, tá lindo. E eu comecei, até que foi quando eu comecei a interagir com a RZK, que é um parceiro que ele é bem ligado lá, conectado, ele começou a me ajudar, ele que colocou a banda, ele que fez todo o processo. Foi aí que eu disse, não, vamos, beleza. Aí lá na fundação, 2 shows. Falei, tá bom. E 2 shows, no nada pintou mais um. O vereador ligou pra mim e falou, ó, eu tenho um show na primavera, logo falando de tal, vamos? Falei, vamos. Então tinha 3 shows ali na Casa da Manga. Então qual foi a esperança? Eu disse, meu irmão, eu tô devendo tanto a tal pessoa. Eu tenho umas dívidas aqui com a galera de show. O que eu vou fazer? Não vai cair uma bolada agora? É que a média era cair em 1 mês, 2 meses, que foi o que a galera combinou. Não vai cair uma bolada agora aqui? Eu vou conseguir pagar tudo e volto pra parada de novo. Peço desculpa a quem eu vacilei, desculpa a quem eu errei. E foi onde aconteceu. Só que aí eu não tinha ninguém lá dentro da prefeitura, eu não tinha muito conhecimento, eu não entendia muito como funcionava. Até hoje eu não entendo, tanto é que esse ano eu disse, deixa eu ir pra bem longe. Eu prefiro ficar sem tocar, não quero saber de nada de carnaval, nada de prefeitura. O furo foi grande também. E eu já tava com esse problema de atraso de show, porque eu comecei a tirar do show e pagar o fulaninho, e tava com problema com o fulaninho ainda, que não tinha acabado. E o rolo era esse. O que aconteceu? Eu disse, meu irmão, vamos lá. Tem 3 shows pra gente fazer. Vamos fazer o primeiro, chega na sexta-feira, o cara liga pra mim e fala, ó, não vai acontecer não, viu? A gente não conseguiu. Tu foi homologado, mas não foi protocolado. A conversa era essa. Aí eu, oxe, mas tá aqui, pô. Eu fui lá várias vezes, a mulher disse que ia ter e tal. Não, vai rolar. Resumindo, a gente fez 3 shows. Lembro perfeitamente. Os Amarrados, fez Língua Ferina e as Garibaldas. E, em resumo da história, não vou chegar em detalhes porque envolve outras pessoas. Desses 3 shows, o único show que eu consegui receber pela prefeitura foi o show dos Amarrados, que não foi o cachê completo, tá ligado? Teve um lance ali que não conseguiu ser completo. E agora, a gente sabe que um cachê normal de uma banda hoje, no tempo, para 100, 120 dos músicos, 90, 80 percussão, naquele tempo ali. Só que no carnaval era diferente, pai. Bloco para receber depois de tanto mês, eu não tinha caixa, já tava fudido de dívida. Então começou a fechar, ó, 300 de show, 250, 600 de um do batera, 400 de outro. Se tu faz 3 shows, negão, 3 shows pra prefeitura, um cachê dele, eu tinha cara que eu devia 1.200, 1.500 conto, 1.000, né, então de show de prefeitura. E do nada a prefeitura diz pra tu, ó, tu vai receber o valor normal. Como é que fica agora? Eu recebi, eu não recebi da prefeitura. O cara falou, não,
fulano de tal, vereador tal, deputado tal, vai chegar pra você com o valor que você cobra do seu show. Então, em vez de eu receber 6 mil reais, que ia descontar e cair 4 mil e pouco, eu recebi 700, que é um cachê de um músico praticamente. E aí a gente vai juntar agora tudo o contexto. Eu tenho a dívida que eu já tinha com o músico na rua, porque eu mexi em alguns shows. Eu tinha dívida com o fulaninho, com o Major da 12. Eu tinha com o Major da 12 e tinha a dívida da prefeitura. E agora a cabeça do homem, como é que faz? Foi na hora que, tipo, o nome já tava rodado, já... Não paga, é xixeiro, vou postar você no Instagram. E lá, eu já tava endoidando dentro de casa. Aí eu comecei a perder qualidade de show, por quê? Eu tocava com músicos bons, só que aí, pra eu não perder as galinhas, eu sempre tive show. Tipo, eu nunca cheguei a me queimar por causa de show, tá ligado? O meu problema era interno entre os músicos. As casas de show continuavam me chamando. E tem outro detalhe também. Mas eu comecei a perder potencial de artístico, porque eu comecei a trabalhar com pessoas menos capacitadas. Então, não vou falar ruim, melhor, porque ninguém é melhor que ninguém. Menos capacitado, acho que é a palavra certa. E aí foi quando o meu show perdeu qualidade, porque eu não tinha mais a mesma equipe. Comecei a tocar com uma galera que já estava um pouquinho abaixo. Foi quando já deu a primeira lapada, já estava devendo, já estava aperreado e tal. Aí tinha uma rede de bares aqui, que eu sofri muito com essa rede, porque fechava 2 shows no final de semana, eu fazia 2 shows, eu recebia depois de 6, 7 dias, chegou a 2 semanas. E eu falando, meu irmão, tô mostrando aqui o print atual, eu cobrando ao cara. Só que ninguém quer saber, porque tudo é mentira. Como o meu nome, ele já tinha levado o nome, já tinha levado a lapada, tudo que eu falasse. Meu irmão, se o teu melhor amigo tá dizendo, ó, o Mateuzinho não paga, aí tu vai um show comigo, fulaninho atrasou pra mim, tu não quer saber, irmão, tu já vai dizer, oxe, ele vai fazer a mesma coisa comigo, tá ligado? Então foi quando eu comecei a sofrer uma pressão enorme de todos os lados. Foi como eu disse, meu irmão, a única coisa que eu tenho que fazer agora é parar e sustentar a tromba. Ou eu vou parar e vou morrer, fulano vai me matar, ou eu vou ficar rodando no Instagram todo final de semana, que nem tem alguns cantores que tem aí, ou que se eu continuar essa pegada não vai, porque se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu não ia sair de onde eu tava, ia continuar fazendo a mesma parada, pegando dinheiro e botando no lugar novo, assim, eu vou parar. Aí foi quando eu tomei a decisão, que foi a mais difícil na minha vida, porque, sabe quando passa o filme na cabeça, mano, de tipo, tudo que você passou, é quando você começa a castelar, meu irmão, eu comecei em 2020. Eu passei 4 anos pra chegar onde eu tô, pra tocar nos lugares que eu queria tocar. E agora, pai, acabou tudo. E acabou de uma forma que, tá ligado? Você não morreu como herói, você morreu como vilão, tá ligado? Se o cara morre como herói, porra, eu vou terminar de tocar, porque eu vou viajar pra Alemanha pra ser médico. Caralho, quando eu voltar aqui, vai ser, meu irmão, espirrar a pica cantando, mas foi ser médico, fazer uma parada. Se eu volto como um herói, sabe por que o Matheus me parou? Porque tava fodido todo mundo aí, cara, tá ligado? Aí eu, porra, morri como um vilão e entrei numa depressão pesada, perdi cabelo, foi loucura, mano, emagreci, era quarto escuro, mano, eu não tinha força pra tomar banho, mano, tá ligado? Eu cheirava o sovaco assim, fedendo morto, e eu não tinha coragem de tomar banho. Minha mãe dentro de casa desesperada, porque vendo a situação do filho como tava. Por isso que hoje minha mãe, a minha maior inspiração, ela foi a minha primeira fã, a primeira que acreditou, mas hoje ela, tipo, odeia no pagode. Mesmo agora eu tô num patamar diferente, graças a Deus, mas ela odeia, porque ela criou na minha mente que, tipo, o pagode destruiu, me deixou daquela situação. Por mais que eu tenha que dizer, mãe, tá dando dinheiro, pô, tô começando a ver as coisinhas melhor agora, tô começando a chegar num lugar melhor agora. Eu mostro isso a ela, mas na mente dela já travou de, tipo, ele vai, no final vai terminar nessa situação. Tá é que leva tempo, né, Matheus? Leva tempo para conquistar. E depois, eu acho que ainda é mais fácil você conquistar uma relevância e uma confiança do zero do que depois que o cara se queima e depois voltar de novo, velho. Leva um tempo, bicho. O cara vai ter que rodar, vai ter que andar, vai ter que. Seja pra tua mãe pertinho ali de tu ou pra quem tá mais distante. Imagina quem tá mais distante. Porque assim, eu também vou fazer o papel de advogado diabo. Pra quem tava de dentro, o que era falado? Pô, o cara vive curtindo e devendo e curtindo. Porque eu acho que em algum momento tu também se perdeu assim se também. Assim. Talvez, eu vou até. Advogado diabo, mas também aqui. Na verdade, advogado diabo, porque eu tô defendendo, tô jogando na cruzeta, mas vou defender, porque eu também tive uma fase que eu tava perdido e eu fazia a merda mesmo sabendo que tinha outras tantas merdas. Pô, eu tinha que parar, né? Tu tinha que parar, ficar quieto. Não, mas tu continuava curtindo, bebendo,
pagando, vamos dizer, pagando porque a gente não sabe de verdade se tinha ou não, mas tava pagando de gatão ali com a sua Riding na mão, né, a sua boizinha do lado, e o Uber desce, vai, chega nos bares. Isso passava a impressão de quem não tava na situação que tu tava, que tu tá dizendo hoje. Exatamente, aí. Então, isso foi um bom ponto ter lembrado. Aí quando eu falo, outro elozinho da corrente, é quando eu não consegui parar o ritmo. Até hoje eu falo, Denis, com toda a simplicidade do mundo, que o patamar de vida que eu tive, tá ligado? De não ter filho e ganhar muito bem, muito novo, sem ter um bom direcionamento. Eu falo muito bem porque era muito bem mesmo, tá ligado? Eu gastava muito e quando eu levei as lapadas, eu não conseguia entender, principalmente que eu tinha caído, pô. Então eu comecei a seguir a mesma linhagem de vida. Então, às vezes, sabe quando você, meu irmão, eu tô devendo, pô, eu tenho que pagar tal a fulano. Mas eu tava num hype ali e tal, naquela sensação de poder que eu ia, mexendo no dinheiro de fulano, tá ligado? Isso aconteceu muito, não foi uma vez, duas, não, foi muito. Até eu começar a entender que eu precisava brecar de todo jeito, senão eu terminar eu chegar na rua e alguém dar um tiro em mim, uma facada, dar uma tapa na minha cara, passar por causa de cima de mim, tá ligado? Ou eu parava pra fazer aquilo. Ou fazer tudo isso de uma vez, né? Dar o tiro, a facada e passar o carro. Era nessa vibe. Eu disse, meu irmão, vai chegar aí, porque é justamente isso, meu irmão, como é que o cara tá dizendo que tá aperreado pra mim, tá ligado? Eu sempre fui do jogo, sempre fui da correria, como é que tá aperreado? E eu chego num canto, o cara tá bebendo. Só que muitas das vezes também tinha um lance do quê? Cara, a gente tá tocando no bar, tinha consumação, eu nunca passava consumação pra ninguém, começava a beber e tal. Mas mesmo assim tinha gasto, mano. Gasto principalmente com motel. No tempo eu tava me sentindo o macho mais gostoso do mundo, tava saindo comendo todo mundo aí na vida. Então terminava o show, já era certo, gastar dinheiro com motel. E eu não perdoava não, meu irmão. E tinha vezes que eu era filha da puta, meu irmão. Fulano se foda depois. Teve essa... Naquele momento tinha, depois eu me resolvo com ele. Eu já tô na merda mesmo, não vai... o que é um peido pra quem tá cagado, tem essa mentalidade, só que é a mentalidade que corrompe. Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu também não vou pagar de santo aqui. Eu já pensei assim, em algum momento da minha vida no passado, eu já tô na dança mesmo agora, depois eu resolvo. Tá ligado? E ferrava com mais gente. Vou te dizer até que eu ferrava com minha família. Eu disse, meu pai e minha mãe já estão acostumados mesmo, depois aí eu perdi muito tempo da minha vida porque eu tava no mundo e fazendo meus pais sofrer. E com certeza tua mãe também sofreu, né? Com certeza. E então, tipo assim, porra, se eu devo 500, o show de hoje é 100 reais a mais. Eu vou dever 600 da manhã, a mesma coisa de 500, tá ligado, mano? Tinha essa mentalidade. Tipo, mas eu sempre entendo aquilo que era o que tinha pra acontecer, tá ligado? Foi quando eu realmente digo, tinha que parar agora. E aí eu parei com o Matheus Cenizinho, porque eu entendi que se eu parasse, eu ia reduzir muito o vício. Eu falo vício que de noitada, balaiagem, tá ligado? O rolê. Eu disse, eu vou diminuir o vício, porque eu não vou estar mais na rua. É o ambiente, né? O cara sai do ambiente que corrompe, ali, entre aspas, que te corrompeu, por causa da tua mente, que lógico que o ambiente pode corromper ou não, mas a pessoa cede ou não, né? Tu se afasta pra melhorar isso. A transição ela vai ser difícil, porque se eu parar agora, eu já não vou ter o que eu não tô tendo, mas eu vou começar a correr. Foi quando eu parei de vez, fiz um anúncio tudo certinho, é mídia. Falei, não foi nem mídia pra voltar depois, é porque realmente se eu não parasse ali, não ia acontecer nada. Eu parei e disse, agora eu vou correr atrás de trabalho, pô. Agora eu já não tô ganhando mais, porque eu não tô na mesma empresa, eu já tô, né, passando por esse duelo todo, eu vou correr atrás de trabalho. Aí em 2025 eu trabalhei, eu acho que umas 10 empresas, né? Era 3 meses em uma, sofria, corria pra outra. Como eu trabalho no mercado comercial, a gente passa 15 dias em casa, já tem outra empresa chamando. Eu trabalhei vendendo seguro de carro e moto, vendi apartamento. Eu teve um tempo que eu tava no jogo, velho. Tudo que aparecesse, eu só não vendia o corpo, porque não apareceu uma proposta boa. Se aparecesse, eu vendia também. Meu irmão, poxa, endoidei. Foi quando começou a amenizar as coisas. E aí, no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, foi quando eu entrei numa empresa muito boa. O pagamento era bom, o comissionamento era bom. Eu já estava resolvendo algumas paradas, praticamente 80% do que eu tinha de BO já estava praticamente resolvido. Foi quando eu disse, não, agora eu vou ter que fazer um corre para matar, porque eu já estava pagando todo mês, um dinheiro do caramba. Eu pagava um mês, já estava me fudendo pro outro. E às vezes corria juros sobre juros. Se você chega, por exemplo, no dia 5, não é que nem cartão, porra. Quem tá devendo o cartão, tu pagou dia 5, tu renegocia, tá ligado? E você, não, mano, eu só vou conseguir pagar tu no dia 10. Beleza, vai estar dando 300 a mais. Tá ligado? Que é o valor alto, é juros sobre juros. Então tem a vez que eu pagava mil e pouco a mais de juros, tá ligado? Que era o dinheiro que eu poderia ter destinado pra cá. Então foi todo esse contexto, tá ligado, mano? Aí foi quando eu disse, meu irmão, eu só vou aliviar na minha vida quando eu resolver lá a parada. Aí eu
E isso sem falar a ninguém, mano. Tá ligado? Sabe o que me prejudicou? Eu não cheguei pra minha mãe pra dizer assim, ó... Senão ela tinha ajudado. Tinha ajudado, a família tinha se mobilizado. O serviço pelo que tava passando. Eu aguentei ali até o final, até já não ter mais força. Não tô aqui, quando eu chego pra conversar, que eu digo, não, agora eu tenho que correr pra também... Que eu chego, ó, a situação é essa, a solução que eu tenho é essa. Eu sempre pensei na solução. Pra mim, eu não gosto de pensar em problema, eu gosto de pensar na solução. O problema gera problema, a solução gera resolução. Aí eu cheguei... Aí, meu Deus, como é que chegou nessa situação? Foi um choque pra todo mundo. Pô, tem alguém, uma rede de apoio aqui, tu não é sozinho e tal. Aí foi quando a gente alinhou a melhor forma, aí eu consegui matar lá. Quando eu matei lá, falei, agora eu não tenho mais essa preocupação de todo mês eu me extorquindo pra lá, se eu posso direcionar pra cá. Foi quando realmente o jogo virou. E aí eu comecei a tocar de músico, que foi outra experiência massa, pô. Eu era a celebridade, eu era o dono da banda, eu era o empresário, eu era o produtor, eu era a tromba. Agora não, pai. Agora eu vou comer o diabo que o pão que o diabo amassou. Agora eu vou sentir na pele o que os meus amiguinhos sentiam comigo. Eu até cheguei a conversar isso contigo, negão, eu tô no outro lado do barco agora, mano. Eu tô agora tocando um show e eu sei como é triste no outro dia o cara não mandar uma mensagem. Eu tenho que cobrar o cara, tá ligado? Aprendizado. Que a gente vai fazer show com os caras na rua, aí fez um show agora. Beleza, o cara paga amanhã. A gente sabe, tá ciente. Só que o cara que a gente fechou só vai pagar a gente se a gente mandar uma mensagem pra ele de tarde, que é errado. O dinheiro tá na tua conta, porra. Isso é lasca, né, velho? Manda pra mim. Eu vou chegar em casa, eu faço o Pix. Daqui a pouco eu faço o Pix. Porra, desse tempo da mensagem já era o dinheiro do Pix, tá ligado? Pô. Aí a gente vira e eu comecei a andar por esse lado, a entender. Aí eu comecei a rodar muito, toquei com muita banda mesmo. Novembro, dezembro, toquei com muita banda. E aí quando foi chegando outubro, a gente tava rodando, foi sempre desenrolado, agora não era celebridade mais não, só ajudava na voz ali e tal. E dezembro principalmente foi um mês muito abençoado. Novembro e dezembro foram um mês, porque como aumenta a demanda, e eu já tava com um nomezinho, certo? Por mais que eu não fosse cantor, mas já tava com um nomezinho, muitas bandas legais começaram a me chamar, então eu comecei a rodar com uma galera muito boa. Então eu toquei com o Ousadia, toquei com o Manduca, toquei com o Sardinha, toquei com muita gente, saí rodando mesmo. Foi um mês abençoado, muito próspero, dezembro. E aí foi quando eu saí matando, tudo que eu tinha de matar, eu matei. E quando foi chegando no finalzinho, agora na verdade, outubro e novembro, dezembro, eu já estava já fazendo migração de querer já votar. Que eu passei esse tempo parado, mas passei tocando, tá ligado? Outubro, novembro, dezembro, já estava já nessa proposta boa que a gente vai falar. Mas eu acho que ainda dá para puxar alguma coisinha desse daqui, né? Não, tá bom, não, aí, pô. Tá de boa, tá bom. Eu tô satisfeito e eu acho que quem assistiu vai entender também um lado. Sei que muita gente também vai dizer, o problema é dele, que vai continuar dizendo, né? Mas aí tem gente que vai fazer, pelo menos eu entendo, né? Pelo menos eu entendo. Quando é que começa a virar a chave, tu fazendo as participações e a oportunidade de tu tá onde tu tá hoje? Pô, mano, eu achei que nunca ia voltar mais a sorrir, tá ligado? Parece clichê essa frase, mas eu disse, meu irmão, não volto mais não, velho. Todo lugar que eu chegar agora, a galera vai olhar pra mim diferente, eu já ficava com essa insegurança. E eu recebi algumas ligações da galera, pô, mano, porque você parou e tal, de gente que também não conhecia a história, ou até conhecia, pagou de doido, não sei. Mas porque você parou e tal, eu sempre fui sério com todo mundo, mano, aconteceu isso. A conversa que a gente tá tendo agora, que tá tendo a oportunidade de todo mundo também entender. Isso, os caras... Beleza. Aí foi quando começou a surgir algumas oportunidades. E aí em outubro para novembro, eu recebi a oportunidade de tocar no Grupo Ensino A. Primeira vez, fiz um teste com os caras lá e tal. Foi quando realmente as coisas... eu comecei a clarear. E foi o outro boom, a gente sabe que tem altos e baixos, foi o choque. Eu tive o choque quando eu saí do Só Por Acaso para bater no CDZ. E o choque quando realmente comecei a andar pro outro lado. Eu disse, meu irmão, é totalmente diferente do que a gente tem aqui, pô. Camaragibe é muito preso, mano, ainda, velho. Estrutura, valorização, tá ligado? Foi quando realmente eu comecei a entender a galera. E aí a proposta pra mim era o seguinte. Eu disse, meu irmão, esse estresse eu não quero ter mais. Eu quero ser cantor, mano. Não quero ter esse estresse mais de fechar show e fazer isso, fazer aquilo. Eu quero mais não isso, não. Eu me lasquei uma vez, a chance de eu me lascar de novo é muito grande. Só que eu entrei numa rede que agora vai ter o quê? Eu não sou mais o cabeça, não sou a ponta-chave, eu sou mais alguém para agregar, tá ligado? Eu vou ter responsabilidade, claro, assim, onde eu vou ter em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas agora tem outras pessoas que já estão num ramo há um tempo que vai me direcionar também.
tá ligado? Então hoje eu não me preocupo mais em estar fechando o show. É claro que eu faço minhas correrias também, porque quanto mais show tiver, melhor pra gente, né? Mas hoje eu não tenho mais essa agonia de estar fechando o show. Eu não tenho mais essa agonia de estar procurando um músico, tá ligado? E de ter que pagar todo mundo. Tem que pagar todo mundo. Receber as cobranças. Hoje eu só chego, bato na porta, faço o meu show, entrego o que eu tenho que entregar, o melhor ao público, termino e aperrei os meninos. Olha, meu, vai o Pix aí, papainho, viu? Tá ligado? É Insinuar, né? Insinuar. É de onde a banda? Os caras são do Alto Sai do Pinho. É um grupo que eu acho que já tem uns 6 anos aí, 7 anos na caminhada. Bem desenvolvido também. Cauã, João, rapaziada aí, as cabeças. E é um grupo bem fechadinho hoje, tá ligado? É o que gera menos estresse. É difícil ter banda fechada e graças a Deus a gente tá bem fechadinho. Uma vez ou outra precisa de um sub, como em qualquer banda. Mas a gente já tem tudo certinho, é só faz as correrias. E foi uma parada que, além de eu conhecer um novo lugar, um novo âmbito, outra visão do pagode que eu tive em locais, em valorização, é como se fosse para acontecer, pô. É como se era predestinado por estar com a galera. Se tu vê a vibe que eu em cima do palco, velho, no pré, tá ligado? Aquela resenha, aquela energia, é a galera saber dizer, meu irmão, ó, vai fazer isso, tu só vai subir, vai fazer o que tu faz. E a gente fazendo show, meu irmão, tem vídeo aí no Instagram da banda, a gente tem e tipo, naquela fase de transição, porque eu não sou o cantor principal assim, só agora. Eu não fui desde o início do grupo. O grupo passou por vários cantores. Dezão, Edmundo, que hoje está na carreira solo, os dois, muito bem, sou fã dos caras, admiro, e deixaram esse legado pra eu carregar, tá ligado? Então hoje a banda ainda tá buscando aquela identidade, porque cada cantor tem a sua identidade. Por mais que o Insinuar tenha a sua identidade, mas cada cantor vai trazer aquilo que tem a agregar, tá ligado? E juntou muito, porque é muito parecido. Eu gosto mais da fuleiragem, mais do agito. Eu não sou aquele cara que gosta de fazer um show romântico do início ao fim. Sabe, era metade de show pagode, metade de show swingueira, raparigagem de loucura, botar nele em cima do palco, dançar. Eu sou dessa vibe. E juntou muito, né, com o que as meninas buscam, e a gente tá criando essa identidade. Então o ritmo agora, novembro e dezembro, por ser um mês que é muita demanda, a gente tocou bem. Foi quando me introduzi com a galera. Janeiro foi aquele mês que dá aquela pausa em todo lugar, todo mundo ficou meio paradinho. Fevereiro a gente rodou bem, e agora esses 2 meses aí a gente tá muita coisa boa, mano. A gente planejou, chegou novidades que eu não posso falar muito agora porque realmente é bem estrito. Então, talvez em off eu dê uma toque a tu vai ficar feliz pra caralho. Mas os meninos tá massa demais e eu tenho certeza que vai rolar muita coisa boa. Hoje essa é a tua. Tu não tem pretensão de voltar a cantar só. Hoje tu quer ficar, enquanto puder, enquanto der, com os meninos. Então, foi uma dúvida que a gente teve logo no início. Os caras falaram, meu irmão, mas quando tu voltar e as coisas der certo, tu não vai querer voltar sem Matheusinho novo, não. E eu me perguntava isso. No começo eu falei pros caras, não, pô, porque eu não queria perder a galinha, né? Mas eu fiquei pensando, meu irmão, só que hoje eu tô muito satisfeito, velho. Porque a visibilidade é a mesma. Tá ligado? Querendo ou não, eu continuo sendo protagonista de como eu era. A responsabilidade é grande, mas é menor do que eu tinha antes, tá ligado? Porque tem mais pessoas que estão ali de capa de frente do grupo. E também a estrutura, tudo isso. Eu acho que hoje eu não quero mais parar pra ser Matheusinho novo, não, tá ligado? Gera até gatilho pra mim, sem resenha. Eu acho que se, por exemplo, o ciclo, como acontece, se tiver de acabar, que eu não quero, hoje eu não quero que acabe, mas se um dia tiver de acabar, eu acho que a oportunidade seria ser em outro local, outra equipe, outras pessoas, outra variação, tá ligado? Eu acho que o Matheusinho realmente foi aquela história que aconteceu ali de 2022 para 2024, né? Chegou em 2025 e agora a gente tá criando outros laços. Mas eu tô muito satisfeito com os caras e a gente tá cada dia mais entregando uma parada massa, mano, de verdade. Cara, de coração eu fico muito feliz por estar aqui agora ouvindo. Era de coração mesmo, era uma coisa que eu queria ter uma oportunidade de conversar assim, porque a gente teve muito estresse, quem tá assistindo aí nem imagina o tanto que... Eu acho que a pessoa que mais quis matar Matheus depois do AJ foi eu. Não é, velho? Tinha medo de faixa preta, pô. Tava com medo de encontrar tão na rua. Só que eu sempre disse, não, velho. Quem tá mais perto sabe de mim, quem me conhece sabe, eu dizia, mesmo eu tenho que manter essa postura. Eu não gosto não, mas eu tenho que manter, velho, porque ele tem que se orientar. Meu desejo não era que você se ferrasse, não. Era que você resolvesse, mas eu sabia que, de certa forma, se todo mundo alisasse, velho, tem que ter um choque de realidade. Eu fui esse cara chato mesmo, cabuloso, bicho. Se fosse outra pessoa, talvez eu tinha desistido mais fácil. Essa porra pra lá. Dizendo, não, velho, vou não, porque eu queria, porque eu falei antes, eu falei durante, eu falei, tá se perdendo, Matheus, tá se perdendo, caramba. Não sei se tu lembra um dia lá
Acho que foi IPCEP. no IPCEP, antes de tocar. Lembra do que eu disse ali? Eu disse, meu irmão, você vai terminar assim, 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 escuta o que eu tô dizendo. Tipo, 3 meses depois, vai tava nessa fase ruim, mas eu fico feliz de saber que você tá andando de novo no caminho certinho aí, velho. É a melhor coisa do mundo, é o cara cortar certo. Às vezes o cara tá bem, às vezes a gente tá com menos dinheiro no bolso, mas é normal, mas tô feliz, ninguém tá falando mal de mim. O dia que dá bom, o dia que não, pô, vamos lá. Isso é muito gostoso, né, não, velho? Você poder andar e saber que sua família tá se orgulhando. E também, eu acho que o principal, Denis, nesse processo de agora, é saber que o nome tá ficando limpo na praça novamente, tá ligado? Eu não vou dizer que 100% foi resolvido, tem uma coisinha ou outra, uma besteirinha, mas que todo mês ali eu tô chegando, tá ligado? Do jeito certo, como foi combinado, como foi agregado. E hoje eu tô chegando. As pessoas, eu vou citar André, meu parceirão, André, gente fina pra caramba. Também tocou na banda, pegou o finalzinho do Matheus CDZ, mas tocou com a gente. Se deu, encontrei com ele no Coa Boa. E, meu irmão, deu um abraço, meu irmão, você tá bem demais, você tá isso. E quando você olha justamente esse carinho voltando pra gente, tá ligado, mano? Isso é muito massa. E eu tô feliz de verdade, eu acredito que muita coisa vai acontecer, tu vai estar acompanhando aí também. Eu tô muito feliz de estar vendo isso aqui também, mano, de verdade. Eu falei a você, hoje eu tava um tempo off de acompanhar, mas quando eu entrei no Instagram hoje do Tutti Frutti, eu fiquei impressionado. Passei 40 minutos assistindo sem parar, porque tá com muito material, muita coisa boa, a gente precisa disso. E eu acho que o caminho tá bom pra Camaragibe, mano. Tá, né? Vai sair muita coisa boa daqui, velho. Boa, negão. A gente tem que... por mim eu ficava, né, até, sei lá, até mais tarde, mas tem que... Alongou bastante. E tem os horários, tem o teu, tem o meu também, já tem que daqui partir para outro serviço. Eu quero agradecer a tu, velho, e dizer que, mais uma vez, eu peço a Deus que cuide da sua vida, que você ande pelos caminhos certos, porque é o melhor. Mesmo que às vezes pareça o caminho mais difícil, mas é o melhor caminho. Desejo felicidade, sucesso aí nessa caminhada, beleza? E a você que assistiu, vou falar nessa câmera aqui, que a outra já deu PT, a outra descarregou. Ou então eu falo assim contigo, fica eu e tu na mesma câmera aí, tu tá aparecendo pra galera em casa. A gente se despede de você que não tá inscrito, mais uma vez eu reforço, você tá assistindo porque você é amigo do CDZ, já se inscreve. Você já segue o Tutti Frutti Havaiano e não tá inscrito, é safadeza, é fuleiragem, meu irmão. Eu e o Agiota atrás de você, beleza? Até a próxima, fique com Deus. Valeu, rapaziada. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.